Capítulo 6. Grandes homens de oração. A causa principal da minha pobreza e da esterilidade espiritual é devida a uma negligência injustificável de oração. Posso escrever, ler, conversar ou ouvir com prontidão, mas orar é mais espiritual e íntimo do que qualquer dessas coisas. E é do mais espiritual dos deveres que o meu coração carnal está mais pronto a fugir. Oração, paciência e fé nunca foram desapontados. Desde há muito tempo aprendi que, se devo ser ministro, só a fé e a oração devem fazer-me ministro. Quando posso encontrar meu coração em atitude com liberdade para a oração, tudo o mais é comparativamente fácil. Richard Newton. Pode ser dito como axioma espiritual que, em todo ministério realmente cheio de êxito, a oração é uma força evidente e controladora. Evidente e controladora na vida do pregador, evidente e controladora na profunda espiritualidade da sua obra. Um ministério pode ser ministério bem orientado sem oração. O pregador pode assegurar fama e popularidade sem orar. A maquinaria toda da vida do pregador e do seu trabalho pode funcionar sem o óleo da oração ou com tão pouco óleo que não dá para uma engrenagem. Mas nenhum ministério pode ser espiritual e promover santidade no pregador e no seu povo sem que a oração se torne uma força evidente e controladora. O pregador que realmente ora põe Deus na obra. Deus não vem sobre a obra do pregador automaticamente ou como princípio geral, mas ele vem pela oração especial e sentimento de urgência. Que Deus será encontrado por nós no dia em que nós o buscarmos com todo o coração é tão verdadeiro para o pregador como para o penitente. O ministério cheio de oração é o único ministério que atrai ao pregador a simpatia do povo. A oração nos une aos homens assim como nos une a Deus. Um ministério cheio de oração é o único ministério qualificado para os ofícios e responsabilidades sublimes do pregador. Escolas, estudos, livros, teologia e pregação não fazem o pregador, mas só a oração o faz. A comissão de pregar confiada aos apóstolos foi uma folha branca até que fosse preenchida pelo Pentecostes que a oração trouxe. O ministro que ora muito já passou para além das regiões comuns, dos homens de negócios, dos homens mundanos, da atração do púlpito. Passou para além de um organizador eclesiástico, a uma região mais sublime e mais poderosa, a região do espiritual. A santidade é o produto do seu trabalho de oração. Corações e vidas transformados apregoam a realidade, a veracidade e a natureza substancial do seu trabalho. Deus está com ele. Seu ministério não está baseado sobre princípios mundanos ou superficiais. Está profundamente abastecido com as coisas de Deus e profundamente disciplinado nelas. Sua comunhão longa e profunda com Deus em favor do seu povo e a agonia do seu espírito em luta coroaram-no príncipe nas coisas de Deus. O gelo do profissionalismo foi derretido desde há muito sob a intensidade de sua oração. Os resultados superficiais de muitos ministérios e a frieza de outros são causados pela falta de oração. Nenhum ministério pode ter sucesso sem que haja muita oração, e essa oração deve ser fundamental, constante e crescente. O texto e o sermão devem ser o resultado da oração. O estudo deve ser banhado pela oração, todos os seus deveres impregnados de oração e todo o seu espírito de oração.
Estou triste porque tenho morado tão pouco. Era a lamentação profunda de um dos escolhidos de Deus no leito de morte, o que é uma confissão triste e lamentável para um pregador. Eu quero uma vida de maior, mais profunda e mais real oração, disse o finado arcebispo Tate. Todos nós podemos dizer assim, e isto podemos sustentar. Os verdadeiros pregadores de Deus distinguiram-se num aspecto. Eram homens de oração. Diferentes muitas vezes em muitos aspectos. No entanto, tinham um ponto em comum. Eles podem ter partido de pontos diferentes e viajado por diferentes caminhos, mas convergiram a um só ponto. Foram um na oração. Para eles, Deus era o centro de atração e a oração era o caminho que conduzia a Deus. Estes homens não oraram ocasionalmente, nem oraram pouco, regularmente ou nos tempos que sobravam. Oravam de tal modo que as suas orações entraram no seu caráter e os formaram. Oraram de tal maneira a afetar sua própria vida e a vida de outros. De tal modo oraram que fizeram a história da igreja e influenciaram o curso dos tempos. Gastaram muito tempo em oração, não porque estavam olhando para a sombra do relógio de sol ou nos ponteiros do relógio, mas porque a oração era tão urgente para eles e era uma tarefa que dificilmente poderiam abandonar. A oração era para eles o que foi para Paulo, um empenho e esforço sincero da alma. O que era para Jacó, uma luta e vitória. O que era para Cristo, grande clamor e lágrimas. Eles oraram com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança. Efésios 6,18. A oração eficiente e fervorosa tem sido a arma mais poderosa dos soldados mais poderosos de Deus. Disse de Elias que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago 5, 17 e 18. Esta declaração inclui todos os profetas e pregadores que moveram sua geração para Deus e mostra o instrumento pelo qual eles operaram suas maravilhas. Ainda que muitas orações particulares por natureza devem ser curtas, ainda que as orações públicas comumente devam ser curtas e condensadas, embora haja lugar e valor na oração ligeira, na nossa comunhão com Deus, o tempo é um fator essencial para o seu valor. Bastante tempo gasto com Deus é o segredo de toda a oração eficiente. A oração, que é sentida como uma força poderosa, é o produto mediato ou imediato de muito tempo gasto com Deus. As nossas orações curtas devem ser o ponto de apoio e eficiência às orações longas que as precederam. A oração curta que prevalece não pode ser feita por uma pessoa que não tenha prevalecido com Deus numa luta poderosa de longa duração. A vitória da fé de Jacó não poderia ter sido alcançada sem aquela noite de luta. A intimidade com Deus não se faz às pressas. Ele não concede seus dons aos que vêm e vão, fortuitos e apressados. Demorar-se sozinho com Deus é o segredo para alguém conhecê-lo e ter influência junto a ele. Ele cede à persistência de uma fé que o conhece. Cede as suas mais ricas dádivas àqueles que declaram seu desejo e sua apreciação por elas pela constância e sinceridade de sua importunação. Cristo, que nisso e em outras coisas é o nosso exemplo, empregou muitas noites inteiras em oração. Seu costume era orar muito. Ele tinha lugar habitual para orar. Longo tempo gasto em oração constitui a vida e o caráter de Cristo. Paulo orava dia e noite. Daniel orava 3 vezes por dia, deixando de lado muitas coisas importantes. A oração de Davi pela manhã, ao meio-dia e à noite, indubitavelmente, em muitas ocasiões, prolongava-se muito.
Embora não tenhamos dados específicos do tempo que estes santos homens da Bíblia gastaram em oração, há evidências de que eles dedicaram muito tempo, e em algumas ocasiões era do seu costume empregar longos períodos para a oração. Não queremos afirmar que o valor de suas orações foi medido pela duração, mas nosso propósito é imprimir em nossas mentes a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Se em nossa fé não se nota esta característica, ela é vazia e superficial. Aqueles que manifestaram de maneira mais perfeita possível a Cristo através do seu caráter e têm afetado mais poderosamente o mundo a seu favor, são os homens que gastaram muito tempo com Deus, até que isso se tornou uma das características mais salientes das suas vidas. Charles Simeon devotava a Deus as horas de 4 às 8 da manhã. Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Ele começava às 4 horas da manhã. Uma pessoa que o conhecia bem dele escreveu: ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia. E o vi sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que brilhava. John Fletcher impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de suas orações. Algumas vezes passava a noite inteira em oração. Sempre, frequentemente e com grande intensidade. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Não queria levantar-me da cadeira, disse ele, sem elevar o meu coração a Deus. Sua saudação a um amigo era: o Senhor está orando? Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Seu lema era: aquele que orou bem, estudou bem. O arcebispo Leighton ficava tanto a sós com Deus que parecia estar em meditação perpétua. A oração e o louvor eram seu trabalho e seu prazer, diz o seu biógrafo. O bispo Ken ficava tanto com Deus a ponto de dizer-se que a sua alma estava enamorada de Deus. Estava com Deus todas as manhãs antes do relógio assinalar 3 horas. O bispo Asbury disse: propus-me a levantar às 4 horas da madrugada tanto quanto possível e gastar 2 horas em oração e meditação. Samuel Rutherford, cuja fragrância de piedade ainda se faz sentir, levantava-se às 3 horas da manhã para encontrar-se com Deus em oração. Joseph Eli levantava-se às 4 horas para a sua tarefa de oração, permanecendo até às 8. Se ouvia que outros negociantes começavam seu trabalho antes dele se levantar. Exclamava: como com isso me envergonha. Não deveria o meu senhor merecer mais do que os senhores deles? Aquele que aprendeu a orar tem livre acesso ao banco do céu, donde saca aquilo que necessita. Um dos mais santos e mais dotados de dons celestiais dentre os pregadores escoceses disse: devo empregar as minhas melhores horas para a comunhão com Deus. Esse é o meu mais nobre e mais eficiente emprego e não deve ser deixado de lado. As horas da manhã, de 6 às 8, são as melhores horas, porque não há interrupção. A hora logo após o chá, a minha melhor hora, deveria ser solenemente dedicada a Deus. Não devo interromper o bom hábito de orar antes de dormir, mas devo prevenir-me contra o sono. Quando eu me acordo durante a noite, devo levantar-me e orar. Após o café da manhã, devo ter um tempo para intercessão. Este era o plano de Robert Murray McCain. O memorável grupo metodista, por sua oração, envergonha-nos. De 4 às 5 da manhã, oração particular. De 5 às 6 da tarde, oração particular. John Welt, o santo e maravilhoso pregador escocês, julgava que o dia estava perdido se não orava de 8 às 10 horas. Ele preparava o Robe de chambre para usá-lo quando acordava à noite e orava. A sua esposa queixava-se dele quando o encontrava chorando, prostrado no assoalho. Ele lhe replica: mulher, tenho a responsabilidade de 3.000 almas diante de Deus, e eu não sei quantos dentre eles têm a certeza da salvação.
O bispo Wilson diz, no diário de H. Merton, o espírito de oração, o tempo devotado ao dever e o seu fervor são as primeiras coisas que me impressionam. Peyton dedicava tanto tempo à oração e com tanta intensidade orava que, pelo atrito constante de seus joelhos, se desgastou o local do assoalho onde estava habituado a ajoelhar-se. O seu biógrafo diz: sua oração contínua, feita em qualquer circunstância, é o fato mais notável da sua vida, e é isto o que deve ser feito por aquele que quer rivalizar-se com ele. Às suas orações ardentes e perseverantes deve-se, sem dúvida, em grande medida, seu sucesso notável e quase ininterrupto. O Marquês de Rent, para quem Cristo era a pessoa mais preciosa, ordenou a seu criado chamá-lo das suas devoções depois de meia hora. O criado, à hora indicada, viu a sua face através de uma abertura. A sua face estava assinalada com tal santidade que não teve coragem de chamá-lo. Seus lábios moviam-se, mas ele estava em completo silêncio. Esperou por 1 hora e meia, então chamou-o. Durant levantou-se, dizendo que a meia hora era tão curta quando se está em comunhão com Cristo. Briner disse: eu gosto de ficar sozinho na minha cabana, onde eu posso gastar muito tempo em oração. William Branwell é famoso nos anais metodistas por sua santidade pessoal, pelo seu sucesso maravilhoso na pregação e pelas extraordinárias respostas às suas orações. Orava muitas horas seguidas, viveu quase toda a sua vida sobre os joelhos. Ele visitava sua paróquia com o coração inflamado, e este fogo foi acendido pelo tempo que gastou em oração. Muitas vezes gastou mais de 4 horas em oração contínua. O bispo Andrews empregava, em geral, 5 horas diariamente na oração e devoção. Sir Henry Havelock, soldado britânico, gastava sempre as primeiras 2 horas de cada dia com Deus. Se o acampamento se levantava às 6 horas da manhã, ele se levantava às 4. O Sr. Ir Carnes, advogado irlandês, levantava-se diariamente às 6 horas para assegurar 1 hora e meia para o estudo da Bíblia e oração antes de fazer o culto doméstico às 7h45. O sucesso do Dr. Judson na obra de Deus é atribuído ao fato de que ele gastava muito tempo em oração. Ele diz sobre isso: arranja os teus afazeres, se possível, de tal modo que possas devotar calmamente 2 ou 3 horas todos os dias, não somente para momentos devocionais, mas também para a oração em secreta e comunhão com Deus. Esforça-te 7 vezes por dia a retirar-te do teu trabalho e dos teus companheiros e eleva a tua alma em recolhimento particular. Começa o dia devotando algum tempo logo depois da meia-noite, no meio do silêncio e escuridão da noite, para este trabalho santo. Que o amanhecer te encontre em oração. Permite que 9, 12, 3, 6 e 9 da noite sejam testemunhas do mesmo trabalho. Sê resoluto na sua causa. Faze todos os sacrifícios para mantê-lo. Considera que o teu tempo é curto e que o trabalho e os companheiros não devem roubar-te do teu Deus. Impossível, dizemos. Isso é fanatismo. O Dr. Judson construiu um império para Cristo e colocou os fundamentos do reino de Deus no coração da Birmânia com granitos imperecíveis. E ele foi bem sucedido. Foi um dos poucos homens que influenciaram o mundo poderosamente em favor de Cristo. Muitos homens de maiores dons e gênios e mais letrados do que ele não deixaram tanta impressão como ele. A obra religiosa deles é como rastros na areia, mas a obra do Dr. Judson foi como uma inscrição no diamante. O segredo da sua profundidade e constância deve-se ao fato de ter dado muito tempo à oração. Ele se conservou como um ferro em brasa por meio da oração e Deus modelou com poder constante. Nenhum homem pode realizar uma obra perdurável e grande em favor de Deus se não for um homem de oração. Nenhum homem pode ser um homem de oração sem que dê muito tempo à oração. É verdade que a oração é um simples cumprimento de um hábito comum e mecânico? É uma pequena representação que ensaiamos, cujos principais elementos são a brevidade e a superficialidade?
É verdade que a oração é, como se pensa, um pequeno afluxo de sentimento que emana de uma meditação sem vida e leve de alguns momentos? Canon Lidon continua. Permitamos que respondam os que realmente oram. Eles, algumas vezes, comparam a oração com a luta do patriarca Jacó com um poder desconhecido durante toda a noite e mesmo até a madrugada na vida dos crentes zelosos. Outras vezes, refere-se à intercessão comum como luta que exige a todos os esforços, como dizia São Paulo. Eles têm, quando oram, seus olhos fixos no grande intercessor de Getsemane, cujo suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão por causa da agonia de resignação e sacrifício. Importunação é a essência da oração eficiente. Importunação não significa devaneio, mas um trabalho sustentado com esforços. É pela oração especialmente que se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Mateus 11:12. O finado bispo Hamilton dizia: não podemos obter resultados extraordinários sem que tenhamos o mesmo zelo na preparação do trabalho, chamado oração, e perseverança nele, como somos zelosos nos assuntos que, segundo a nossa opinião, são de grande interesse e necessidade.